São 3 da manhã. Você abre os olhos. De novo, o quarto está silencioso, a casa está escura e o seu corpo está acordado, alerta, atento, com o coração batendo um pouco mais rápido do que deveria. Você sente um leve vazio no estômago. Não é fome de verdade, mas é alguma coisa. Você se vira na cama, fecha os olhos, tenta voltar a dormir, mas o sono foi embora e você fica ali, deitado, esperando, por 1 hora, por 2, até a primeira luz do dia chegar pela janela. E na manhã seguinte, você se levanta exausto, mais cansado do que quando deitou, pensando pela milésima vez: por que isso acontece sempre na mesma hora? O que poucos te contaram é que isso tem nome, tem causa e tem solução. E ela passa por algo que você provavelmente está fazendo errado antes de deitar. A razão pela qual isso acontece é mais específica do que você imagina. E entender esse mecanismo é o que muda tudo. E é exatamente sobre isso que eu preciso falar com você hoje. Meu nome é Doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos, eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno, para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que pessoas que acordam consistentemente entre 2 e 4 da manhã quase sempre têm uma coisa em comum e quase nunca é o que elas suspeitam. Não é estresse, não é idade, é algo que acontece silenciosamente no corpo durante a madrugada e que pode ser corrigido com um único hábito antes de dormir. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo com o seu sono entre as 2 e as 4 da manhã. Vou te apresentar um alimento simples, pequeno, fácil de encontrar, que você provavelmente já viu 1000 vezes no mercado e que age em 3 frentes diferentes para te manter dormindo a noite inteira. Você vai entender por que ele funciona, como usar e vai conhecer alguém que estava exatamente onde você está agora e que mudou a história em 3 semanas. Fica comigo até o final, porque a parte mais importante vem depois que você entende o que acontece com o seu corpo durante a madrugada e porque a maioria das soluções convencionais simplesmente não toca nesse ponto. Imagine uma bateria que precisa carregar toda noite. Aos 40 anos, ela vai de 0 a 100 em 8 horas, sem interrupção. Depois dos 55, ela começa a carregar mais devagar. E se algo interrompe o processo no meio, uma queda de energia, um pico de tensão, um pequeno desligamento, ela nunca chega a 100. É exatamente isso que acontece com o sono nessa fase da vida. E uma das coisas que mais frequentemente interrompem essa carga noturna é a fome silenciosa que aparece de madrugada, sem que a pessoa nem perceba que está sentindo fome. Depois dos 55, várias coisas mudam no sono. Os ciclos ficam mais curtos. O sono profundo, que antes ocupava grande parte das primeiras horas da noite, encurta. O corpo se torna mais sensível a qualquer interrupção, barulho, temperatura, posição na cama e principalmente sinais internos. Um pequeno desconforto que aos 40 anos não te despertaria, aos 60 é suficiente para te tirar do sono profundo e jogar você direto em um estado de alerta. O que antes era um ronco distante que passava despercebido, agora te desperta. Uma virada de lado, uma sensação no estômago, uma temperatura levemente diferente. Qualquer coisa pode interromper a carga da bateria. E aí está a parte que poucos comentam. As soluções isoladas, tomar melatonina, beber chá de camomila, tomar um banho quente, evitar telas antes de dormir, todas têm seu valor.
Elas ajudam sim, mas todas elas atacam o início do sono. Elas te ajudam a adormecer. O que muitas pessoas acima de 55 não sabem é que o problema do despertar de madrugada raramente está em como você adormece. Está no que acontece com o seu corpo entre as 2 e as 4 da manhã e principalmente no que você comeu ou não comeu antes de deitar. E é por isso que, mesmo fazendo tudo certo no início da noite, você ainda acorda no meio da madrugada, porque o gatilho do despertar não está lá, ele está no meio do sono. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Me conta nos comentários. Você acorda no meio da noite ou tem dificuldade para adormecer e há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas? Meses? Anos? Eu leio cada resposta. Encontrei 3 padrões que aparecem repetidamente em pessoas acima de 55 que acordam de madrugada e não conseguem voltar a dormir. 3 mecanismos silenciosos. E a boa notícia é que existe um único alimento, pequeno, simples, fácil de encontrar, que age diretamente nos 3. Vou te mostrar agora. O alimento que eu estou prestes a te apresentar é um dos mais subestimados do mundo quando o assunto é sono, especialmente sono profundo após os 55. Estamos falando do pistache. Sim, esse pequeno verde dentro de uma casca dura. Aquele que você provavelmente já viu como petisco de fim de tarde ao lado de cervejas e comemorações. O que pouca gente sabe é que o pistache contém naturalmente uma combinação tão específica de compostos que pesquisadores já o classificaram entre os alimentos com maior concentração natural de melatonina, a mesma substância que o seu corpo deveria estar produzindo de madrugada para te manter dormindo. E ele não age só pela melatonina, ele tem 3 frentes simultâneas. É como se você desse para o corpo, ao mesmo tempo, todas as ferramentas que ele precisa para sustentar a carga da bateria durante toda a noite. Vou te explicar cada uma dessas frentes, porque entender por que funciona é o que vai fazer você levar isso a sério. A primeira frente eu chamo de melatonina esquecida. O pistache é, segundo evidências de pesquisa em ciência da nutrição, um dos alimentos com a maior concentração natural de melatonina conhecida. E aqui está o detalhe que muda tudo. Depois dos 55, a sua produção própria de melatonina diminui significativamente. Estudos sugerem que essa queda é uma das razões mais consistentes por trás dos despertares de madrugada nessa faixa etária. O corpo deveria estar liberando melatonina entre as 2 e as 4 da manhã para te manter no sono profundo, mas não está liberando o suficiente. A fábrica funciona menos, a produção fica abaixo da demanda, e o resultado é exatamente esse despertar que você conhece bem, aquele em que o corpo simplesmente decide que já dormiu o que tinha que dormir, mesmo sendo madrugada. Quando você consome uma pequena porção de pistache antes de deitar, você está oferecendo ao corpo uma fonte natural dessa substância que ele já não produz como antes. É como repor o que está faltando, sem comprimido, sem química, sem efeito colateral. Apenas um alimento que naturalmente carrega o que o seu corpo precisa naquele exato horário da madrugada. E isso é especialmente relevante para quem acorda exatamente nesse intervalo entre as 2 e as 4 da manhã. Mas o sono não responde de forma isolada. O que acontece a seguir é o que poucos especialistas explicam. A segunda frente eu chamo de glicose estável.
E aqui está a parte que quase ninguém te conta. Uma das principais causas dos despertares entre 2 e 4 da manhã em pessoas acima de 55 é uma queda silenciosa do açúcar no sangue. Pensa comigo, você jantou às 7 da noite, são agora 3 da manhã, 8 horas sem comer. Para alguém com 60 anos, cuja regulação de glicose já não é tão eficiente quanto aos 40, essa queda de açúcar dispara um sinal de alerta no corpo. A adrenalina sobe, o coração acelera, você acorda, pensa que é estresse, pensa que é insônia, pensa que é a idade. Mas é fome. Uma fome que você nem sente conscientemente, mas que o seu corpo está sentindo. E o corpo, sentindo, faz a única coisa que sabe fazer nesse caso: te acorda, para que você coma alguma coisa. É por isso que aquela sensação de leve vazio no estômago, junto com o coração batendo mais rápido, aparece sempre no mesmo horário. Não é coincidência. É o seu corpo te avisando que está sem combustível. E o pistache é particularmente eficaz aqui, porque ele combina proteína, fibra e gorduras saudáveis em uma proporção que libera energia lentamente, sustentando o nível de açúcar no sangue por horas. Não é como comer um pão ou uma fruta antes de dormir, que dão um pico rápido e depois uma queda. O pistache é diferente, ele alimenta devagar, por longas horas. É a carga lenta da bateria, mantida estável durante toda a noite, sem picos, sem quedas, sem alertas falsos do corpo às 3 da madrugada. Mas o terceiro mecanismo é o que conecta tudo, e é o que explica por que isso funciona especialmente bem para pessoas acima de 55. Antes de continuar, e porque o que vem a seguir é relevante para qualquer decisão que você tome, preciso fazer uma pausa importante. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. E quando esse ciclo se mantém ao longo do tempo, a terceira frente entra em ação. A terceira frente eu chamo de magnésio e D6. E é aqui que o efeito de longo prazo aparece. O pistache também é uma das fontes mais densas de magnésio e vitamina B6 entre os alimentos comuns que você encontra em qualquer mercado. E essa combinação é importante por uma razão muito específica. O magnésio ajuda a relaxar o sistema nervoso e a musculatura, reduzindo a tensão que muitas pessoas acima de 55 carregam para a cama sem nem perceber. Aquela tensão no pescoço, o maxilar travado durante a noite, as pernas que parecem inquietas. Tudo isso pode estar ligado a níveis de magnésio que estão menores do que o ideal, algo que se torna mais comum com o passar dos anos. Já a vitamina B6 é necessária para o corpo converter o triptofano em serotonina e depois em melatonina. Em outras palavras, o pistache não é só uma fonte direta de melatonina. Ele também ajuda o seu corpo a produzir mais melatonina por conta própria. É um efeito duplo. Você recebe melatonina de fora e dá ao corpo as ferramentas para produzir mais melatonina por dentro. E quando esse efeito se acumula noite após noite, semana após semana, você começa a ver a diferença não apenas no quanto dorme, mas em como se sente ao acordar. Pesquisas recentes em ciência da nutrição investigaram a concentração de melatonina em diversos alimentos comuns, e o pistache aparece consistentemente entre os mais ricos. Outras linhas de pesquisa em saúde do sono têm explorado a conexão entre quedas noturnas de glicose e despertares involuntários, particularmente em adultos acima de 55,
onde essa relação parece se tornar mais relevante. Há nuances honestas que eu preciso te contar. O pistache funciona melhor para quem tem padrão de despertar noturno, especialmente entre 2 e 4 da manhã. Para quem tem dificuldade só em adormecer, sem despertares no meio da noite, o efeito é mais sutil. E como qualquer estratégia natural, os resultados aparecem com consistência, não em uma única noite. Essa é uma promessa honesta, não é mágica, é fisiologia. Aqui está o protocolo prático que você pode aplicar ainda hoje. Cerca de 30 a 45 minutos antes de deitar, consuma uma pequena porção de pistache, entre 20 e 30 unidades, ou aproximadamente uma mão fechada. Prefira pistache sem sal e sem outros temperos. O sal em excesso pode atrapalhar exatamente o que você está tentando alcançar. Procure pelo pistache natural, sem aditivos. Mastigue devagar, com calma, não como petisco rápido, mas como parte de uma transição para o sono. Comer com calma é parte do efeito, sinaliza ao corpo que o dia está terminando. Beba um copo pequeno de água depois e evite combinar com café, chocolate ou açúcar nesse momento da noite, porque eles podem anular o efeito que você está procurando. Você pode fazer isso em todas as noites. Não há contraindicação significativa para a maioria das pessoas, mas se você tem alergia a oleaginosas, problemas renais ou está em uso de medicamentos que afetam o equilíbrio de potássio, converse com seu médico antes, sempre. E o que monitorar para saber se está funcionando? Anote, nas próximas 2 semanas, a hora em que você acorda durante a noite e como se sente ao despertar pela manhã. O padrão começa a ficar claro entre a 5ª e a 7ª noite. Agora deixe eu te contar a história de alguém que viveu exatamente isso. Roberto tem 64 anos, é engenheiro aposentado, mora em Belo Horizonte e há 3 anos vivia exatamente o cenário que eu descrevi no início deste vídeo. Ele dormia bem nas primeiras horas, adormecia com facilidade, exausto do dia. Mas entre 2 e 4 da manhã, todas as noites, ele acordava, o coração acelerado, uma sensação estranha no estômago e nunca mais voltava a dormir. Roberto tentou de tudo, melatonina em comprimido. Funcionou nas primeiras semanas, depois deixou de fazer efeito. Chá de camomila, banho quente antes de dormir. Cortou café depois das 2 da tarde. Comprou um colchão novo. Nada resolvia o despertar das 3 da manhã. Com o tempo, a situação piorou. Roberto começou a temer a hora de deitar, sabendo o que viria depois. Os dias ficaram pesados, com névoa mental e irritação. Ele começou a evitar compromissos depois das 5 da tarde, porque sabia que estaria exausto. A esposa comentava que ele se mexia muito durante a noite e que parecia mais cansado pela manhã do que ao deitar. A virada veio quando Roberto experimentou um pequeno ajuste. Passou a comer uma pequena porção de pistache, cerca de 40 minutos antes de deitar, todas as noites, sem exceção. Nas primeiras 3 noites, nada mudou e ele quase desistiu, mas continuou. Na 5ª noite, ele acordou às 4h30 ao invés de 3 horas. Na 7ª noite, dormiu até às 5h45. Em 3 semanas, Roberto estava dormindo até às 6 horas da manhã, na maioria dos dias, sem despertar de madrugada. O que mudou não foi só o sono, foi a forma como ele acordava, descansado, com energia, sem aquela sensação de ter passado a noite em alerta. E o detalhe que mais o surpreendeu, ele dormiu menos horas no total, mas acordou se sentindo melhor do que dormindo 9 horas com despertares no meio. Agora imagine você. Imagine a primeira noite em que você usou esse pequeno hábito antes de deitar. Você comeu sua porção de pistache com calma, foi para a cama,
adormeceu como sempre, e na primeira noite talvez nada mude, talvez você ainda acorde às 3 da manhã. Isso é normal, o corpo precisa de alguns ciclos para responder. Muitos relatam que nas primeiras 3 noites o efeito é sutil, quase imperceptível. Agora imagine a primeira semana. Por volta da 5ª ou 6ª noite, algo começa a mudar. O despertar de madrugada chega mais tarde, ou aparece, mas você consegue voltar a dormir. Pequenos sinais, pequenas mudanças, mas reais. E no primeiro mês, com consistência, muitos relatam dormir através da madrugada inteira, acordar sem aquele coração acelerado, sentir energia ao se levantar. Não porque fizeram algo radical, não porque tomaram um remédio milagroso, porque deram ao corpo todas as noites exatamente o que ele precisava no horário em que precisava. Pequenos ajustes, toda noite, com consistência. Tudo começa com uma porção de pistache. Esta noite, eu tenho um pedido para te fazer. Testa esse hábito por 7 noites seguidas e volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Eu vou estar lendo cada comentário. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.